Olá, amigos e amigas do campo e da cidade, sejam muito bem-vindos a mais um Horizonte Agrocast. Este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Eu sou o jornalista Guilherme Bic e falo hoje dos estúdios da TV Santa Maria, aqui no coração do Rio Grande, neste que é o episódio número 47 do Horizonte Agrocast, contagem regressiva para o episódio número 50. E falando em episódio número 50, vamos, antes de mais nada, cumprimentar o nosso anfitrião Pedro Rocha Marques. Tudo bem, Pedro? Dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma grande honra estarmos gravando mais um episódio que tem uma curiosidade, né? Embora estejamos gravando ele em 2025, ele vai ser lançado somente no ano que vem. Então isso também é um episódio, é uma curiosidade interessante e que vai impactar a vida dos nossos ouvintes aí seguramente. Perfeito. Guilherme, esse episódio de hoje, eu acho que vai ser dos episódios que a gente vai abordar a maior amplitude de tema mais generalista, conhecendo o nosso convidado depois que tu vai comentar. Então, eu acho que vai ser um episódio que vai ser um bate-papo bem legal, de uma forma bem descontraída, mas com quem estiver ligado e souber mesclar a parte da irreverência com o conhecimento, pode ter certeza que vai poder pegar um tablet, papel e uma caneta e bastante mensagem de quem anda bastante vão ser tiradas dessa conversa. Um grande abraço, Guilherme. Vamos em frente. Abração, Pedro, abração. E antes de começar o programa, só naquele bate-papo eu já percebi que vai ser um programa muito divertido, então vamos cumprimentar o nosso convidado especial de hoje, Fernando Furtado Veloso, com quem vamos falar sobre genética, intensificação e risco, como tomar decisões certas na pecuária moderna. Como vai, Fernando? Tudo bem? Seja bem-vindo ao Horizonte Agrocast. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Pedro. Bom dia a quem nos ouve, nos assiste, né? Seja no carro ou nas telas. Muito obrigado pelo convite. Eu também estou curioso para saber a resposta, né? Como tomar decisões corretas na pecuária. Estou bem ansioso. Se vocês me trouxerem hoje, eu vou ficar bem satisfeito de estar gravando aqui na última semana do mês, né? Vai ser um colosso. Última semana aí do ano, né? Nos ouvirão no futuro, no 26, e a gente está gravando no 25, mas é na beiradinha, né? É no deadline, como dizem, né? E ainda, além de tudo, tem que fazer um exercício de futurologia, né? Porque a gente está gravando em 2025, o episódio vai ao ar em 2026, a gente vai falar sobre decisões corretas na agropecuária. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas 15 dias de previsão a gente se garante. Ah, então tá bom. Então tá bem. Um pouco mais não, né? Aí é tranquilo. A quinzena eu acho que a gente consegue. Então tá tudo certo. Muito bem, então antes da gente começar efetivamente o nosso episódio, eu vou aqui, claro, em nome da Pecuária PRM, agradecer os nossos apoiadores. E são eles: a Diamaju Distribuidora, com logística própria de mais de 5.000 produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet, agrícola para os 3 estados do sul. Frigorífico Pinhal dos Irmãos Salvati Limitada, de Santo Augusto, atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, Rosário do Sul, São Borja e Santana do Livramento, entrega em todo o Brasil. Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados. Fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. MSD Saúde Animal, que tem como propósito melhorar o bem-estar das pessoas e a saúde dos animais. E Veterinária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente. De Itaqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. Horizonte Agrocast tem episódios inéditos toda quinta-feira no YouTube da Pecuária PRM, no Spotify do Horizonte Agrocast, no canal 19 da Claro e NET, ou seja, na TV Santa Maria, para quem está no coração do Rio Grande, e também nos sistemas de IPTV de todo o Brasil. E além disso, fica aqui, claro, sempre o convite. Não esqueça de seguir o Horizonte Agrocast no Instagram
e no TikTok, que é onde a gente coloca os cortes do que mais relevante, do que mais importante, mais interessante acontece nos episódios inéditos. Genética, intensificação e risco. Como tomar decisões certas na pecuária moderna. Então, Pedro, por favor, antes de eu dar o currículo aqui do nosso convidado, explica por que o tema de hoje e também por que o Fernando foi o escolhido aí para falar sobre esse tema aqui no Horizonte Agrocast. Beleza. Falando do Veloso, como é conhecido há bastante tempo já, o Veloso ele tem uma trajetória que andou por diferentes setores, né? Ele trabalhou, conforme tu vai falar depois, numa associação de raças, Associação Brasileira de Angus, trabalhou no setor frigorífico, trabalha com genética e hoje também trabalha na produção de sêmen, que não deixa de ser um desenvolvimento de genética. Baseado nessa formação e nessa trajetória por diferentes áreas, é interessante nós ouvirmos, porque normalmente quem pode experimentar um pouco de cada área vai nos trazer uma visão não somente cartesiana em relação à produção, e sim uma série de complementariedade na questão da visão de sistemas e até mesmo uma visão mais simplificada, e o simplificada não estou desmerecendo, e sim uma visão de quem já está há muito tempo na estrada e consegue ver as câimbras, entre aspas, que muitos sistemas podem vir a ter, e, em virtude disso, muitas pessoas podem se identificar com isso. Baseado nisso, Guilherme, eu fico à disposição para a gente bater esse papo e para te poder citar o currículo do convidado e a gente entrar na conversa para valer aí. Um grande abraço. Perfeito, então, para a gente começar de vez o nosso episódio número 47, vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Fernando Furtado Veloso é médico veterinário graduado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado em produção animal, ênfase em comercialização de touros pelo Anespro, também da URGS. Foi gerente de carne Angus da Associação Brasileira de Angus e gerente de exportação de bovinos vivos do frigorífico Minerva. Além disso, é diretor da FF Veloso e Dimas Rocha, assessoria agropecuária, e diretor técnico da Crio Central Genética Bovina. E, claro, é produtor rural em Santana do Livramento, com sua propriedade Rancho Alegre. Então, mais uma vez aí, seja muito bem-vindo ao Horizonte Agrocast, senhor Fernando. Ó, já chamei de senhor Fernando, é um hábito, Fernando, desculpa, tá? O Fernando que me orientou, digamos assim, no início antes do programa, que eu podia deixar de lado as formalidades aí do senhor com ele, mas é força do hábito aqui. Então seja mais uma vez... Só te sugerir, viu, Guilherme? Fica à vontade. Não, tranquilo. O convidado aqui, vocês já fizeram 46 vezes isso, eu não vou chegar aqui querendo criar uma norma, só não. Deixar mais à vontade. Imagina. Mas se quiser, o senhor também usa. Vossa Excelência também posso usar, se precisar. Perfeito. Então, mais uma vez, seja bem-vindo ao Horizonte Agrocast. Eu tenho certeza, Pedro, nem começou o episódio ainda, mas eu tenho certeza que o Fernando vai ser um daqueles que vai pedir um episódio adicional depois, em uma segunda conversa com ele. Não tenho dúvida disso. Então já passo a bola aí para te fazer a primeira pergunta, Pedro. Beleza. Veloso, normalmente a gente gosta de conhecer a trajetória pessoal para entender o momento profissional do convidado, porque nós acreditamos muito que todas as escolhas que a gente vem fazendo tem muito a ver com a nossa trajetória pessoal, né? Questão familiar. Então, começa, para quem não te conhece, conta um pouco como o Fernando se interessou em fazer veterinária, as raízes de onde começou, conta um pouco a tua trajetória, e a gente tem tempo suficiente aí para, com bastante calma, tu ir relatando, para as pessoas conhecerem o Fernando, quando ele entrou na veterinária, e a gente vai aí avançando nessa trajetória para depois entrar no tema especificamente do título. A bola está contigo, Fernando, e um grande prazer aí poder trocar ideia contigo. Muito obrigado pelo teu convite aí e por ter lembrado o meu nome aqui para esse episódio importante aqui do encerramento do ano. Pedro, eu sou um cara aí que está na faixa de 50 anos, sou nascido em 74, e quem é de Porto Alegre acha que eu sou de Livramento, quem é de Livramento acha que eu sou de Porto Alegre. Então eu sou um porto alegrense santanense e um santanense porto-alegrense. Por quê? A minha família toda, pai e mãe, toda está em Santana do Livramento. São
todas pessoas envolvidas com a área rural, com a pecuária, com a agricultura em menor parte, mas a minha origem é Santana do Livramento. Porém, meu pai e minha mãe, muito jovens, já casados, vieram fazer curso superior em Porto Alegre. Então, meu pai veio fazer economia na PUC, e aí, para vocês verem, a PUC não tinha o campus da PUC, e era no Colégio Rosário. E a minha mãe já era professora, já tinha magistério, e veio cursar pedagogia. E aí veio, vamos dizer, se qualificar mais em pedagogia, num curso que eu acredito, que eu não quero dizer errado, que era da URGS, né, de pedagogia. Depois até ela gostou muito da área e foi fazer um pós-graduação, que era filosofia aplicada à pedagogia. Então, minha mãe era clássica, essa formação de professora, e o pai da área, vamos dizer, de economia. E com isso, eu e minha irmã já nascemos em Porto Alegre, mas sempre com muito vínculo, né, com muita rotina de sempre que possível ir a Livramento. Agora mesmo nós vamos gravar esse episódio, passo o Natal com a família da minha esposa, do meu sogro em Lajeado, depois Ano Novo, etc., já em Livramento. Então, eu me criei nesse vai e vem, misturando um pouco da cultura de Porto Alegre à cultura do interior. E desde pequeno sempre gostei muito dessa função de férias para fora. Meu avô tinha, né, propriedade em Palomas, que é a que eu exploro hoje. Meu avô paterno já é de outra área de Campos de Pedra, lá, região do São Diogo, Sarandi, etc., outra realidade. E eu sempre gostando disso. E aí, quando ainda segundo grau, fiz curso de inseminação, né, sei lá, outro dia eu fui lá, fiz curso de inseminação ano 90, era promovido pelos prefeitura, né? E eu pensava, o que eu posso fazer que me mantenha com relação à pecuária ao campo. Aí, na época, ainda mal falava-se em zootecnia, era um curso que estava menos no radar da gente, e de pronto a gente pensava em veterinária e agronomia. E eu escolhi veterinária mais ou menos, lavoura eu não gosto muito, não sei muito, acho que vai me fazer trabalhar mais com gado, com cavalo, veterinária, mas sem entender muito como profissional atuaria. E aí, iniciei meu curso em 94 na URGS, né? E aí fui vamos dizer assim, me localizando, me achando nessa atividade. Mas foi uma escolha profissional, mais no sentido de uma escolha de vida, de querer ter, vamos dizer, atividades relacionadas ao campo, poder estar no campo, poder andar a cavalo, etc. E depois, aí nesses últimos 25 anos, depois de formado, que eu fui descobrindo de fato o que um veterinário faz ou pode fazer. Então, essa é, em linhas gerais, aí meu histórico de por que hoje ser veterinário e trabalhar com bovinos de corte, principalmente com genética. Interessante, Fernando. E ao entrar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, seguramente já tinhas em mente que trabalharia com bovino, ou no caso foi experimentando um pouco de cada área, com os equinos, como comentaste, ou não, eu queria desde cedo identificasse que queria trabalhar com genética e bom, trilhar o caminho que estás trilhando hoje. Mais ou menos, viu, Pedro? Tipo assim, eu sabia o que eu não queria, eu não tinha, e até hoje não tenho muita afinidade com pequenos animais, não tenho muita afinidade com clínica, conhecia muito pouco, mas eu digo, clínica de pequenos animais pressupõe um consultório, tá? Não é o ambiente que eu gostaria de estar, né? Equinos eu tinha muito pouco conhecimento, aí eu meio tateei, fiz alguns poucos estágios e vi também que não era uma área que eu gostaria de atuar, mas cheguei a atuar lá, fiz alguns pequenos estágios lá com a equipe lá do professor Rodrigo Costa Matos, né, que tem o Reprolab, e para ter uma noção, a faculdade veterinária tinha uma relação muito boa com o Jockey Club, então a gente tinha algumas atividades práticas, estágios aqui no Jockey Club de Porto Alegre, que é no Cristal, né, tinha sempre pessoas estagiando ali, né, também os nossos professores tinham uma relação muito boa com os aras aqui de inglês. Existem vários, o pessoal talvez não conheça, mas a grande Porto Alegre tem várias áreas de puro sangue inglês, então tem bastante famoso o Ara Joter, e com isso, vamos dizer assim, havia possibilidade, mesmo estando em Porto Alegre, eu vivenciar um pouco a prática com equinos. Eu pratiquei muito pouco,
logo vi que não era muito que eu me interessava mais, que eu gostava mais da parte de campo e produção. E aí fui buscando professores no curso que tinham relação com isso, né? Fiz mais estágio com gado de leite até que com gado de corte, que havia mais atividade prática, né, no gado de leite. Meu estágio de conclusão de curso foi com gado de leite. Fiz na Fazenda Colorado, que é uma fazenda hoje bem conhecida, né, que produz leite A, produz aquela leite Chandot, né, uma referência no gado de leite. E depois que eu vim atuar com gado de corte, né? E sem me alongar muito, eu acreditava que teria pouca oportunidade para trabalhar com gado de corte. Apesar de ser o que eu mais gosto, eu digo, olha, isso não vai ter muito o que trabalhar. Chamo esse cara no outono para papar as vacas, depois na primavera para examinar os touros, e o cara fica medieval. Na minha cabeça, né, jovem, assim, entendeu? Digo, não tem muito o que fazer. E eu olhava um pouco o meu entorno, Pedro, porque meus tios são e eram produtores, né? O meu avô produtor, e eu não via essa frequência do técnico, né, do veterinário nas propriedades. E digo, olha, eu não vejo muito como vamos trabalhar nisso. E lá na época, né, 30 anos atrás, digo, olha, tem veterinários no Ministério da Agricultura, tem veterinários na cooperativa, mas eu não vejo eles um trabalho aqui direto. E aí, na época, eu digo, olha, provavelmente há mais demanda de trabalho técnico no gado de leite. E aí fui me dedicando e estudando gado de leite, pensando nisso, né? Mas em Minas Gerais é isso. Eu sempre gostei muito da parte de produção de gado e não sabia bem claro. Se eu te disser bem claramente, lá no curso eu tinha clareza disso, não tinha. E aí fui conversando, né? Entendeu? Um colega fazia estágio na Embrapa de Bagé, um colega fazia estágio lá, talvez tu conheça, né? O Marona, que é um colega nosso, né? Marcelo Marona Dias. Então, vários colegas da URGS faziam estágio com Marona. Ele sempre teve uma atuação bem forte aqui na região do litoral, né? Capivari, Mostardas. E aí o cara acompanhava o Marona, dava uma olhada no que ele fazia. E assim tu ia meio tateando, né? Na época, alguns colegas aí da UBRA acompanhavam o professor Goetschel, né? Alguns poucos o professor Lobato. O Dr. Júlio Barcelos, eu acho que estava recém-ingressando na URGS, ele ainda, vamos dizer, naquele período ele não era a pessoa que, vamos dizer, que liderava a área de bovinos de corte, né? Era mais relacionado ao professor Lobato. Então, assim, eu via meio restrita a coisa. E na veterinária eram bem atuantes ali os professores da área de reprodução. Então, a gente tem ali professores que são bem reconhecidos no nosso meio, né? Que nem o professor José Luiz Rodrigues, que é o Juca, o professor Ricardo Gregory, que foram os primeiros colegas a trabalhar com transferência de embriões. No Rio Grande do Sul, eu até acredito que no Brasil. Então, muito conceituados, né? E aí, eu digo, olha, vou ter contato com essas pessoas, entender um pouco o que elas fazem. E fui, por um bom tempo, bolsista de iniciação científica do professor Ricardo Gregory. E ele tinha vários trabalhos em conjunto com o professor João Batista Borges, que chama o professor Tita, né? E aí, com eles, fui tendo noção das atividades, né? Planejamento da reprodução, se fazia muito, vamos dizer, tipo lá um screening sanitário, olha, vamos ter que fazer brucelose todo o rebanho, tuberculose todo o rebanho, né? Aqueles trabalhos de sanidade iniciais aí para ter uma ideia da condição sanitária dos rebanhos. E com eles eu tive a oportunidade de atuar mais, né? E acompanhar um pouco mais e auxiliar colegas que faziam mestrado e que precisavam de ajuda, né? Nos serviços de campo, etc. Então, tu vê assim, tudo foi meio que se montando, assim, essas áreas que a universidade me permitia, fui entendendo mais ou menos o que fazia. Para ser justo, a minha primeira bolsa de iniciação, eu fui bolsista de iniciação desde o primeiro semestre até o último. Olha aí. Felizardo, assim, sempre fui bolsista do CNPq. Sempre tinha boa relação com os professores e eles sempre me auxiliavam, me encaminhavam para isso, né? Então, fui bolsista do professor João Carlos Gonzalez, que é um técnico super... O homem do carrapato? Do carrapato. Então, a faculdade sempre teve lá estábulos com bovinos na faculdade para a gente testar diferentes opções, né, de tratamento com carrapato e diferentes formas de controle. E aí eu auxiliava, né, a racionar aqueles animais, a coletar sangue daqueles animais, a fazer aqueles controles lá de carrapato, que eram animais estabulados, e a gente podia
lavar, entre aspas, aquelas cocheiras e recolher o resíduo e filtrar e ficar com carrapato, né? Então, olha, de cada estábulo, cada cocheira, vamos chamar assim, quanto de infestação cada um teve, já que as infestações eram controladas, né? E a gente recebia um gado Hereford, Pedro, vinha de Santa Vitória do Palmar, terneiros e terneiras, porque a gente trazia de região livre, né? Então, trazia animais totalmente suscetíveis, infestava lá com cepas conhecidas lá do laboratório e testava N produtos, né? Seguramente eu, sem saber, participei do teste lá, do top line, do ACATAC, etc. Porque o professor Gonzalez era muito cuidadoso em não nos informar, né? Que produtos ele estava testando, que eram produtos em desenvolvimento ou em validação. Então, eu inicialmente fiz bolsa de iniciação científica com ele. Na época, estava muito em voga biotecnologia. Aí ele me encaminhou para o departamento de biotecnologia, também pesquisa com carrapato, mas era a nível molecular, né? Sempre se pesquisou muito na URGS, lá no setor de biotecnologia, possíveis formas moleculares de controle do carrapato. Então, tentativa de desenvolvimento de vacina, de antígenos, N possibilidades fora do campo, fora o tradicional tratamento químico, né? Então, eu tive a oportunidade de ter lá, acho que 1 ano ou mais na biotecnologia, lá, o professor Carlos Termione, professora Aoi Massuda, e aí abriu para mim um novo mundo, né? Que é o mundo do laboratório, do PCR, da genômica, de itens que eu tinha zero conhecimento, né, de assuntos. Eu digo, tudo isso aqui existe na ciência, eu não sabia. E aí eu pude ali por um tempo experimentar. Ano 98 tinha greve, tranquei o curso e morei 1 ano na Austrália. E aí tive a possibilidade de ficar 1 ano, né, no exterior, fazendo intercâmbio na área rural. Né? E aí esse 1 ano me permitiu ganhar um pouco de prática no inglês e também de ver como é que um país desenvolvido trabalha com pecuária. Aí me abriu a cabeça, né? Existe confinamento, existe mercado de exportação, existe um mundo de coisas, né? Exportação de gado vivo, existe boi para diferentes mercados. Lá eu conversava e os caras me diziam, não, eu produzo boi para o mercado doméstico. Eu disse, tá, mas qual é a diferença? Não, é que lá no outro estado produzem boi para a Coreia, tem outra característica, outra raça, outro peso, outro protocolo. E eu fui compreendendo que pecuária poderia ser algo, vamos dizer, com mais, vamos dizer, profundidade, com mais especificações, com mais desdobramentos. E quando retornei para a URGS em 99, aí eu já retornei preciso acompanhar profissionais que trabalham mais com produção, com reprodução, etc. E aí segui, né, lá com o professor Ricardo Gregory e o professor João Batista Borges. Né? Então, em linha geral, isso aí, fiz uma conversa comprida, mas para dizer que eu fiz de tudo um pouco, e aí com isso fui conhecendo diferentes áreas, né, de atuação do veterinário e do técnico que vai, em algum momento, trabalhar com pecuária. E aí, baseado nessa, ficou bem marcada o quanto a viagem, né, a experiência na Austrália te abriu a mente de que, bom, a pecuária, não diferente de outros mercados, né, ela também tem segmentação e tem perfis de clientes diferentes e, por consequência, devemos destinar os produtos para que aquele cliente destine, que hoje, para quem acha que sempre teve esse mercado de 150 países aí, destinos da carne brasileira, em 98, quando o Veloso foi para a Austrália, muito pouco o Brasil exportava ainda, né? O grande crescimento da exportação brasileira começou a ser de 2001 a 2007, que foi o salto, né? E aí depois começou a esses mercados serem abertos, e isso está sendo ainda fundamental, embora a maioria do mercado de carne brasileira seja o mercado interno, essa exportação permite que a gente tenha um valor do ticket, né? O valor da tonelada média vendida no país maior, porque hoje a comercialização do mercado de carnes ela é balizada por frigoríficos exportadores, né? Tanto que se a gente vai olhar como é que funciona o preço do boi gordo no Rio Grande do Sul, segunda-feira, hoje, o frigorífico Minerva lança uma tabela, e aí os demais frigoríficos que fornecem somente para o mercado interno acabam usando muito como referência essa tabela, e normalmente na quarta-feira é que os preços acabam firmando das negociações de negócio, né? Então, é
para fazer apenas essa analogia para quem está estudando hoje e não tem esse comparativo, o Brasil nunca, não foi sempre um grande exportador de carne bovina, né? Isso foi sendo construído e no trabalho do conterrâneo nosso, dentro da ABEC, o Camardelli, né? Que foi a primeira vez que eu ouvi a questão de diferentes mercados, que ele falava e fala a questão de que nós temos que destinar cada parte do boi para o mercado que valoriza mais essa parte, né? Então, dianteiro, o mercado americano consome bastante, em função da produção de hambúrguer, traseiro, a Europa, vísceras, tem bastante o mercado asiático. Então, quando o Brasil conseguiu enxergar quem pagava mais por cada parte desse boi, também o valor do ticket e o preço da carne bovina passou a se valorizar. Baseado nessa pequena contextualização, eu posso dizer que o nosso público é muito heterogêneo, Veloso. Então, tem desde estudantes na graduação até pessoal de 60, 70 anos. Então, e muita gente que está no campo e pessoas que não estão no campo. Né? Porque a gente fala de pecuária, mas também falamos de mercado financeiro, falamos de inteligência emocional, a gente busca falar um pouco de tudo para que cada tema que a gente converse, por isso o nome Horizonte, amplie os horizontes de quem está escutando sobre aquele assunto, porque normalmente a gente tende o que a gente não conhece, a nossa visão é muito limitada sobre aquilo, né? Quando a gente começa a ouvir um especialista sobre aquilo, se amplia os nossos horizontes. Então, por isso que do nome do... Ter inteligência emocional são duas coisas que eu quero aprender, vou seguir conectado aqui. Olha aí, que legal. Preciso melhor. Que legal. E aí, cara, então... bom, aí ter forma, né, Fernando? E como que o Veloso chega na Associação Brasileira de Angus, porque começa aí, eu me permite, conhecendo a tua trajetória, queira ou não, a semente do mercado começa a ser semeada quando tu vai para a Austrália, né, na tua cabeça. E aí, bom, segue contando a história, como é que ela foi germinando até chegar onde chegou. Não, perfeito. Foi tudo bem por acaso, viu, Pedro? Mas teve bastante preparação que me ajudou a chegar nos lugares que eu cheguei, tá? Então, assim, ó, lá na Austrália, eu fiquei com uma visão interessante, bem que tu falasse. Ó, assisti aquelas palestras do Camardelli, eu não entendia bem aquela conversa de mercado aftósico, não aftósico, e diferentes partes do boi, né? Aí, quando eu fui para lá, eu digo, não, mas o que ele fala tem sentido. Eles acessam aqui mercados que o Brasil nem pensava, né? Entendeu? Coreia, Japão, não sei o que, chamava o mercado B3, que era o mercado mais exigente em peso de carcaça e marmoreio, né? Muito produto que os Estados Unidos exporta, a Austrália exporta, etc. Essas cotas de mais qualidade que o Uruguai e a Argentina exportam, né? Mas isso para mim era muito distante, né? Estamos falando de mais de quase 30 anos atrás. Mas eu comecei a compreender, digo, não, o que ele está falando é que nós estamos fora desse mercado e que há bastante a se fazer enquanto setor para poder ingressar e tornar mais forte a nossa atividade. Bom, mas lá também, Pedro, eu fiquei um período, chamo lá Outback, que seria pecuária bem extensiva, né? Que aquela imagem que a gente tem deserto... É o mesmo que a gente diz assim, eu vou para fora, o Outback... Era, mas para fora, né? Deles era fora. Não. Vamos se respeitar. Então, assim, aqui a gente fala, vai para fora, então dá 20 quilômetros. Lá o cara dizia que ia para fora, aí, tipo assim, depois que chegava no Ibaré, tu andava 300 quilômetros. Entendeu? Sim. Depois que tu chegou em Itaqui, tu toma uma água e ainda mais 300. Só que esses 300 tu já leva contigo combustível, não sei o quê, porque não vai ter mais nada no caminho, entendeu? Sim. É assim. E aí tu vê uma placa. Ó, tu tá entrando no Outback. Daqui em diante, sem limite de velocidade, tá? E ele deixava bem claro que dali em diante era por tua livre conta e risco. Até ali tu tinha o Estado, vamos dizer, né? O país tinha normas, né? O que pode, o que não pode, e devia te proteger. Dali em diante é contigo, entendeu? Mas no sentido assim, seja responsável, que daqui em diante o Estado não vai lá te salvar, sabe? Porque eram lugares muito remotos. Então, esse lugar que eu fui era num estado chamado Queensland, tá? Então, bem do sul, como é que a gente diz? É Victoria, que é a capital ali, é Melbourne. O próximo acima, vamos chamar o Paraná deles, tá? É New South Wales, Sydney. E o próximo acima, daí já tá São Paulo para cima, Mato Grosso, entendeu? Vem a ser esse Queensland. Só que esse Queensland vai até o meio lá do coisa, até o oco lá.
tá? E aí, quanto mais tu te afasta vamos chamar, da costa, quanto menos chove, né? A Austrália é assim, só chove na costa. E aí tu vai para essas regiões, né? E a região que eu fui era depois de uma cidadezinha chamada Charleville, que era o tal de Baré, que eu brinquei, né? Que era um local de 1.000 e poucos habitantes. Tu andava mais 300. E aí tu chegava lá na fazenda que se chamava Milo Station. E eu até acho que tem alguma correlação do que a gente chama instância, aqui lá eles chamam station. E station é quando tem área muito grande mesmo, muito grande, assim, sabe? E essa Milo Station que eu estava, eram 300 mil hectares. Imagina, assim, e tinha 5, 6 mil pessoas. Então era uma atividade extensiva, né? Mas funcionava, era produtivo, né? Bom, e aí depois, Pedro, como eu tive essa oportunidade de conhecer um pouco uma atividade muito extensiva lá, eu solicitei lá para a organização do intercâmbio de ir para algo mais para o sul. E no sul tinha pouco gado de corte, tinha bastante gado de leite. E aí pude auxiliar em 2 fazendas de gado de leite, e aí, pô, me deu um choque, né? Porque eu saí de uma propriedade desse tamanho e fui para uma de 100 hectares, que eram 100% com pastagem irrigada com água de degelo, né? No tal do Goulburn Valley. E eu digo, pô, mas isso aqui sim, né, cara? Os caras estão produzindo comida a full, e leite a full, e gado com cruzamento, e inseminação, e controle de célula somática. E digo, pô, isso aqui é tecnologia, né? Onde eu estava lá não era tecnologia. Depois eu vim para um lugar que isso é tecnologia, né? E tinha, mesmo sendo gado a pasto, né? Tinha uma ordenha bem mecanizada, automatizada. Então, assim, me deu um choque de, pô, é aqui que tem espaço para, vamos dizer assim, ter um profissional, vamos dizer, com mais capacidade técnica e sempre pensando em alguém melhor remunerado, né? E por isso, daí, daquela época em diante, eu muito virei a cabeça com gado de leite. Fiz estágio com gado de leite, depois aqui no Brasil, né, na Fazenda Colorado, que é ali em Araras, São Paulo, e grupo lá do professor Paulo Machado, que é um cara muito craque no gado de leite, tem empresa chamada Clínica do Leite, que já naquela época era fazer benchmark no gado de leite, sabe? Tem indicadores produtivos e técnicos do gado de leite. Então, era o trabalho lá dessa clínica. O nome era Clínica do Leite, mas o que menos fazia era clínica, né? Não era clínica. O que eles faziam era coletar os dados de produção e fazer análise do leite, que era análise, né, de célula somática, já fazia a análise de ureia, de proteína, gordura, mas essa análise do leite, que era receber mensalmente a produção do rebanho, era a forma de receber os dados produtivos do rebanho. Então foi uma coisa interessante. Eles me explicaram lá, Veloso, tem todo esse equipamento aqui para papai, é maravilhoso, mas o que ele mais ajuda é estabelecer essa rotina do fluxo de informação. E com isso eu tenho de cada rebanho lá, quantas matrizes em produção, quantos estão produzindo, quantas vacas secas, quanta bezerra em recria. Ele tinha, em função de receber o leite para fazer análise, ele tinha possibilidade de receber os dados da fazenda para fazer análise produtiva, né? E gerar indicadores, né? E aí que propunha, vamos dizer, mudanças, tecnologias, etc. Bom, eu fiquei encantado. Porém, eu terminei meu estágio, Pedro, me formei aqui, me graduei, e eu já tinha a possibilidade de retornar para trabalhar com gado de leite lá. E aí teve uma questão de família, minha mãe adoeceu, teve um tumor de cérebro, e meu pai disse, cara, tá, tu já viajou bastante, agora tu tem que ajudar a família, a gente precisa de apoio. Repensa isso aí. E eu disse, pá, não posso deixar a mãe doente e ir para São Paulo e não sei o quê. Na época eu estava até aplicando, eu queria fazer pós lá na Massey University, na Nova Zelândia. Tinha o Vasco feito, a Adriana Veríssimo, na época me ajudaram com contatos. Eu estava super entusiasmado com aquilo, né? E aí eu digo, não, vou conhecer a Nova Zelândia na parte de produção de leite e vou me capacitar mais. E com esse negócio de doença na família, que foi muito sério, teve que fazer uma cirurgia de cérebro, etc. Imagina a gravidade, né? Eu digo, não, vou ter que parar, mudar o plano e buscar alguma alternativa. E aí, novamente, foi o professor Ricardo Gregory que disse, Veloso, tu tá te graduando, a Angus precisa de alguém para despachar no escritório. Foi bem assim. Tipo assim, não era alguém, era alguém. Como é que é isso aí, despachar no escritório? Não, eles já tem uma pessoa no administrativo, que é uma colega que trabalhou muitos anos lá, Helena Assis Brasil, que ela era a associação, no sentido assim, ela era a pessoa que realizava os trabalhos, né? Ela auxiliava também a diretoria, depois era tudo com ela, né? Organizar exposições, o Inter, evento, tudo mais.
mas ela não tinha formação nas agrárias, né? Era uma pessoa com formação em administração. Precisava alguém para saber responder para o criador, né? Por que é preto, por que é vermelho, quando é que emprenha, quando é que pare, dias de gestação, essas coisas todas que o criador tem que, vamos dizer, saber, e que a gente precisava explicar para alguém que queria trabalhar com plantel, né? E aí tinha essa vaga para um departamento técnico lá na Angus. Isso entre ano 2000 e 2001. E entrevista, fui lá fazer na escritório da Cabanha Azul, a Galeria Lusa, em Porto Alegre, lá com o Dr. Macedin, que era vivo, e com o Dr. Reinaldo Salvador. Fiz a entrevista, beleza. E aí, voltando ao que me perguntou, entre vários candidatos, algo que me ajudou é que eu tinha alguma fluência em inglês. E os demais colegas tinham talvez currículos melhores que o meu até, mas não tinham assim, um bom inglês. Volto a falar, né? 25 anos atrás, né, pessoal? Sim. E tinha muito disso, de receber jurados estrangeiros, manter contato com as outras associações do mundo, né? Americana, canadense, etc. E trazer tecnologia, né? Porque o Angus, a gente pode falar mais adiante, ele, além de ser uma raça maravilhosa, é uma raça que trouxe tecnologia para o mundo. Então a gente tinha, cara, como é que a gente vai trazer essa tecnologia que os americanos estão usando aí, sumário de touro, avaliação de carcaça, não sei o quê, se a pessoa não tem bom domínio do inglês, né? Vai ser fácil, né? Então tu vê que naquela época eles me falaram, uns itens que eles fizeram escolher ser aprovado na seleção, um importante é essa questão de ter morado fora e ter boa fluência em inglês. E aí eu me formei num dia, não vou mentir, acho que era 2 ou 3 de agosto, e no outro comecei a trabalhar na associação. Aí, literalmente, né, colação de grau num dia, e no outro dia comecei. Até pedi lá para o doutor Macedo, tem festa de formatura, né? Começa amanhã. Ele tá bem, meu filho, pode começar de tarde. Ele deu uma baita mão. E ele me deu uma baita mão. Ele tá bem, meu filho, pode começar às 8 de tarde. E aí foi. Iniciei lá, isso em agosto de 21, também querendo aprender, não sabia nada da entidade, né? Mas eu já tinha alguma noção de Angus na Austrália, de Brangus nos estágios que eu fiz. Tinha feito estágio em Campo Grande, lá com o pessoal da Las Lilas, em Campo Grande. Eu já tinha uma noção. Já tinha feito estágio na GAP, na Estância Santa Helena, que é a estância que é a unidade que eles têm o Angus, né? Sim. Então eu já tinha transitado por aí, né? E então eu tinha alguma noção. E aí fui me informar, né? Ler, estudar, etc. E eu peguei, Pedro, daí, assim como tu falou dessa curva do Brasil se tornar um grande exportador e um grande produtor de carne do mundo, eu peguei o mesmo processo do crescimento da raça Angus no Brasil e do crescimento da inseminação, do cruzamento, das marcas de carne. Eu estava ali naquele momento, né? Que foi esse período, assim, mágico, vamos dizer, da década de 2000, de 2000 a 2010, tudo isso aconteceu, né? E agora, de 2010 a 2020, sei lá, tudo se consolidou, melhorou. Então, eu pude acompanhar o surgimento disso. Então, foi muito bacana. Assim. E aí, ingressei. Eu me alongo na conversa, tu tem que me cortar aí. É que tá interessante e acho que não tem, como a gente diz, tem o roteiro, mas a gente não se prende muito a ele e a conversa vai fluindo. Vou me lembrando de coisas, vou me alongando, entendeu? E lembrando de coisas, conectando uma com a outra. Mas tu vê assim, então eu tava ali, cara, estudei tudo que dava para estudar de mastite, sistema de ordenha, tudo que tinha a ver com a vaca de leite, e tá aí. Eu fui pro lado de corte, mas eu tinha, assim, eu não me considerava alguém despreparado no lugar de corte, do ponto de vista teórico, né, Pedro, da faculdade, porque para executar eu tinha praticado muito pouco, né, tipo assim, tinha acompanhado só, né. E Veloso, assim, bom, entra na associação, né? Exatamente como tu falou, pegou esse, vamos dizer, quando o Brasil começa a pisar no mercado exportador e crescer, mas conta um pouco, porque, por exemplo, eu estava na graduação nessa época aí, né? E então, por exemplo, eu era um cara que tinha um desconhecimento muito grande e não imaginava que os trabalhos que a associação ia fazer, ia virar, hoje a forma que essas associações, seja de Angus,
seja de Branco, seja de Herfer Bravo, hoje elas são grandes instituições, né? Funcionam como uma empresa, bem dizendo. E só que eu gostaria de te ouvir, porque quando começaste, ela era muito menor, né? Era pequeno. E conta como foi, eu já me adiantando, em função do teu inglês e da visão de mundo, aproximar a Associação Brasileira de Angus da Associação Americana, que tem um trabalho mais que centenário, eu acho, em relação à carne, à relação com produtores, a mercado exportador. Conta como foi sendo construído isso, que eu acho que é interessante também para os mais novos entenderem, que eu acho que a gente entendendo a cronologia das coisas também fica mais fácil, sabe que nada é criado do zero, né? Tem uma série de atitudes aí e decisões e que são instituições, elas são maiores que as pessoas, mas cada pessoa que passou na instituição, desde que esteja dedicada, tenha boa vontade e curiosidade, pode melhorar a instituição na qual passa. Então, conta um pouco isso, por favor, Veloso. Eu ingressei na entidade, tu falou, ela tinha uma estrutura, do ponto de vista funcional, muito pequena. Já havia uma colega responsável pelo administrativo, uma auxiliar no financeiro, e eu entrei para ser a única pessoa da área técnica, tá? Então, tu vê, a entidade, ela tinha como funcionários ou colaboradores comigo, nós éramos 3, tá? E até então eram 2 pessoas. E poucos anos antes era uma pessoa, e que eu faço menção aí que é a Lena Assis Brasil, porque ela foi quem sempre, vamos dizer, respondeu pela associação quando iniciou, tá? E nesses anos 2000, teve um crescimento do Angus, é curioso, e especificamente do Angus vermelho, do Red Angus, tá? E é curioso porque os criadores não se chamavam de criadores de Angus, eu sou criador de Red, tá? Curioso isso. E foi algo que nos puxaram. Eu digo nós, eu estou dizendo aqui gauchada, tá? Porque grupos empresariais grandes lá de São Paulo, especialmente, em vez de vir se dedicar ao Angus, que já havia no Brasil, eles fizeram um movimento de importar muita genética dos Estados Unidos. E começaram a criar um movimento grande da raça, vamos dizer, em paralelo no sentido que independente da entidade que já existia, né? Então surgiu lá Chalé Agropecuária, VPJ, Fazenda Fumaça, muitas fazendas, assim, investindo bastante, mas em criadores de rede. E lógica, e foram se aproximando da entidade, e a entidade diz, olha, cara, nós vamos ter que mudar o tranco, porque esse novo grupo de criadores está com uma perspectiva diferente do que a nossa, de muito arrojada e muito voltada para o vermelho. Porque o vermelho, na época, tinha essa menção que era mais tolerante ao calor, e havia uma parceria especificamente lá com o rebanho Littmann, nos Estados Unidos, né? Então, a agropecuária Chalé tinha uma parceria importante com o Littmann, e se chamava assim de master franqueado no Brasil, tipo, era um braço do Littmann aqui, etc. E estes empresários, eles já estavam com a visão assim, eu me recordo que na época, Pedro, antes do carne Angus, já existia um negócio chamado Red Beef Connection, que era uma tentativa dessa empresa Chalé, junto com a Lagoa da Serra, junto com alguns frigoríficos, alguns nem estão mais aí, né? Independência, Bertin, etc. Frigoríficos importantes da época, de ter um produto com marca, porque eles estavam vendo que, olha, o Brasil vai avançar, a gente tem que avançar não só com produto commodity, mas com algum produto diferenciado, e também com algum nível de integração, né? Com algum nível de certificação. E iniciaram isso. Então, a associação diz, olha, a associação percebeu, nós temos que acompanhar esses movimentos e participar deles e contribuir. Bom, então essa turma aí de fora ajudou a puxar a associação para uma outra visão, porque a visão tradicional, Pedro, e não é crítica, é só tradicional das entidades, é um tripé assim, que é registro, exposição, leilão. Tripé, né? Eu vou ajudar o criador a registrar os animais, ter registro genealógico, vou reunir esses animais numa exposição que é uma atividade promocional e, de alguma forma, vou ajudar a comercializar esses campeões. Mas, mais ou menos, isso está aí, a palavra, né, no mindset das associações, né, fazer isto. E isto é uma parte do negócio, é pouco, pensando na produção de carne, na pecuária, etc. E essa turma que veio nova, assim, vamos dizer, na época, né, falei alguns nomes, muito entusiasmados com o Red Angus. Na época já tinha a Casa Branca, de São Paulo Marques, que hoje aí é um ilustre, né, do Nelore, né?
vieram assim, olha, vocês se movam ou nós vamos fazer isso com a Associação Brasileira de Angus ou sem. Mais ou menos era esse sentido. Mas todos apoiaram muito e todos se aproximaram da associação, contribuíram com a associação. Bom, fora isso, Pedro, vários diretores, vários produtores da associação já estavam dedicados, pensando em como avançar, né? Como é que a gente vai poder sair só disso e avançar mais em melhoramento, que é um braço, e em produção de carne, que é o braço mais importante, né, na minha visão, né? Então, assim, já tinham acontecido tentativas de alguma coisa de carne Angus antes dos anos 2000, sabe? Então, já tinha ocorrido uma tentativa de produção de carne Angus, na época era no Riopel, sabe? E quando o Riopel era Riopel, não pertencia ainda à estrutura do Mercosul, né? Que se exportou alguma coisa relacionada à carne Angus. Já havia uma experiência importante da cabanha azul, a carne cabanha azul, não sei se tu vai recordar, isso também é antigo, né? Mas se tu der um Google aí, foi das primeiras carnes com marca na Rede Zafari, carne congelada. Já havia algumas tentativas com CICAD, né? Que era fazer, tipo, havia um kit CICAD, que eram caixas de carne com alguns cortes, tentando agregar valor naquele produto e tentando chegar nos grandes centros, né? Porque o que é hoje já era, né? O gado estava na metade sul e o centro consumidor aqui na região metropolitana, norte ou outros estados, né? Então, já tinham pessoas com bastante experiência, assim, de vivência, né? E de tentativas. Bom, e esse fato de surgir novos criadores de fora aqui do nosso meio puxaram em agir, né? E aí, na época, quando eu ingressei, era o Dr. Reinaldo Salvador, o Dr. Weber estava saindo, né? Do Dom Pedrito, lá, o Dr. José Roberto Pires Weber estava saindo, trabalhei com os dois um período, e eles já estavam tentando, olha, precisamos fazer algo em relação à carne. E antes de existir o programa Carne Angus, Pedro, já havia pessoas da associação acompanhando os abates do Mercosul em Bagé. Então, o programa oficialmente ele iniciou em 2003, tá? 2003. Então, já tem uma história de 20 e poucos anos. Mas antes dele existir formalmente, né, a associação já acompanhava os abates lá de Bagé, porque queria, vamos dizer assim, desenvolver algo lá em Bagé, naquela unidade, e com algum conhecimento. E aí, à época, quem nos ajudou bastante foi a criadora lá, a Vivian Peter, de Dom Pedrito, que ela tinha uma experiência em frigorífico em relação a Cotrijuí. E ela que estruturou uma forma de acompanhar os abates, acompanhar diariamente. Vamos quantificar o quanto entra de gado na unidade, o quanto é de Angus e o quanto é de Angus dentro de um padrão que a gente queira, né? Tipo assim, quanto que seria aprovado para um produto superior, né? Então, ela estruturou isso e depois ela capacitou uma pessoa que acompanhava lá os abates, e não era ia nas mangueiras ver o gado, e depois na linha de abate contar um por um, né? Então, assim, quanto tem de Angus aqui? Beleza, X, 30%. Desses é jovem e minimamente gordo, né? Ou seja, aí caía para metade da metade. Bom, então já tinha-se alguma tentativa de compreender isso. E o que se concluiu para a época, mais de 25 anos, é que tinha muito pouco. Seja gado definido ou gado jovem e bem terminado. Então tinha muito pouco. Tipo, vocês querem fazer uma marca, um negócio, mas não tinha o produto, sabe? E aí nós tivemos muito apoio na época. O proprietário do Mercosul era lá o senhor Mauro Pio, Joaquim Reiter, né? Eles não. Primeiro que nos permitiram estar lá dentro, né? Então, os primeiros anos que eu estava na associação, minha relação com a Angus era receber o fax com o número de animais abatidos no dia e quanto dava Angus, né? E era meio desanimador, né? 2%, 3%, 1%, 4%, sabe assim? E não era um abate tão grande, né? Era um abate de 500 animais, tinha 1, 2, 3, 5%. Bom, então, assim, a visão realista é que, nós queremos desenvolver um produto, uma marca, avançar, né, nesse negócio de carne Angus, mas aparentemente o produto oscila muito, quanto tem, quanto não tem. E aí tinha um dia lá que tinha 20%, 50%, mas era assim, teve um abate do Perico, teve um abate do Aras Old Friends, entendeu? Teve um abate do Santa Maria de Arás, mas a gente sabia quem
quem era e por quê, né? Então, e aí o Mauro disse, não, se vocês querem desenvolver isso, vamos fazer em conjunto. Vamos estabelecer, de fato, um programa com a associação. E aí ele tomou uma medida que foi importantíssima, e isso foi em 2003, Pedro, que aí eles, não, eu bato no peito que eu pago mais por esse gado. E aí foi o que mudou, que aí ele disse, não, ó, a equipe de compra pode dizer, e nós vamos para o jornal dizer que o frigorífico Mercosul tem preferência por gado Angus, e que vai pagar mais. Eu recordo que na época era 5 centavos a mais. Era dessa simplicidade, tá? Então já havia uma tabela de compra lá do Mercosul, eles já estavam tentando, né, fazer a tal da compra qualificada, que era uma tabela lá em relação à idade, peso de carcaça, terminação, e eles incluíram um item a mais. Além da tabela de compra, em sendo padrão Angus, 5 centavos a mais na época. Bom, então isso foi um sinalizador claro, assim, de mercado, né? Olha, a indústria quer comprar isso. E isso nos ajudou de sobremaneira, assim, de a gente poder divulgar e demonstrar que a indústria queria aquele produto. E daí foi crescendo, aí foi para a Companhia Zafra, foi para outras indústrias. Aí ganhou o Estado e o Brasil nesses últimos 20 anos. Mas, assim, iniciou dessa forma. E iniciou com muito apoio, vamos dizer, dessa indústria, que mesmo sabendo que o volume naquele momento era pequeno, e às vezes concentrado em alguns fornecedores, em alguns momentos, que era possível desenvolver aquilo. E aí, bom, aí foi embora desta forma. E aí, Pedro, em relação à minha atuação, o envolvimento com essas outras coisas que eu te falei do tripé, que era o registro, a exposição, o leilão, cada vez foram ficando menos relevantes em relação ao grande projeto da associação, que era desenvolver esse negócio da carne. Então, cada vez eu deixei de ser menos um executivo da entidade para esses temas rotineiros e mais um executivo da entidade para se preocupar com carne Angus. Então, mais ou menos foi isso. Mas eu não posso me exibir muito, porque nesse momento teve uma colega que eu aprendi muito, que foi a Márcia Barcelos, que ela foi a nossa primeira gerente. Então, eu estava lá, mas ela foi, de fato, a primeira, na época nem gerente, chamava coordenadora, e eu auxiliava, porque a Márcia já tinha um conhecimento que eu não tinha, em relação ao consumidor, marca de carne, marketing, uma série, outra formação. Ela já estava, uma veterinária voltada para essa área de marketing consumidor, já era professora na PUC, já tinha atuado na carne aérea, já tinha, o mestrado dela tinha sido sobre percepções do consumidor em relação à carne bovina, então alguém que já tinha estudado muito sobre o produto, e eu tinha boa noção sobre a produção, há muito pouco sobre o produto. E com ela, que eu, vamos dizer assim, ombreando a Márcia, eu pude aprender muito, compreender mais rápido algumas questões que eu desconhecia. Ela esteve um período conosco, nos ajudou muito, depois não conseguiu conciliar com as atividades de trabalho dela, e até porque a associação precisava de alguém, de fato, dedicado muito àquilo, e aí eu passei a ser o gerente, mas assim, a primeira pessoa que trabalhou lá, e que me ajudou muito, foi a Márcia, né, no início lá. Então, assim foi. Me alonguei de novo. Prossiga aí, Pedro. E então, aí, quando falasse da Márcia, né, a questão de qualidade de carne é mais a Austrália começa a abrir os teus olhos na questão de mercado, determinação de produto conforme o consumidor, e aí esse convívio com a Márcia Barcelos, também a questão de uma outra área que, bom, nós que somos da veterinária, né, a gente tem de 2 a 3 disciplinas no máximo sobre origem do alimento, biotecnologia, mas é algo, assim, a gente não aprofunda, né? Então, a nossa visão sobre somos produtores de alimento, a questão de qualidade desse alimento, olhar o mercado consumidor, as questões de mudança de hábito da sociedade, né? Que foi ocorrendo, para quem está nos ouvindo e assistindo entender o que aconteceu. Antes as famílias eram maiores, né? Se tinha bastante tempo para cozinhar em casa. Hoje as famílias são menores, muitas pessoas moram sozinhas e as porções são menores. Tudo foi uma transformação que foi ocorrendo no mundo da indústria e, por consequência, as fazendas precisavam entender que o consumidor passou a ser o determinante dessa cadeia, né? E, inclusive, os setores, né? Porque para contextualizar, a cadeia da carne bovina é formada pelo setor de insumos, que fornece os produtos para as fazendas, seja semente, medicamentos, e as fazendas produzem e entregam animais
para frigoríficos. Esses frigoríficos têm a relação com o varejo, que são os supermercados, e aí o varejo, por estar mais próximo desses consumidores, foi captando muita informação e remodelando, né, esse mercado de carnes. Inclusive, muitos mercados nem açougue tem mais, né, são entrepostos para condicionar nas gôndolas, e isso foi transformando. E isso tudo foi transformado baseado no conhecimento de pessoas como Márcia Barcelos e especialistas na qualidade de carne, né? Que nós, conforme o Veloso comentou, tínhamos essencialmente a formação da produção, né? E não da qualidade do alimento. Baseado nisso... Tassi, nós estávamos menos, vamos dizer, focados em entender atributos do produto e também em relação de comportamento do consumidor. E estávamos muito distante, de certa forma ainda estamos, né, do varejo, né, de quem comercializa. Então, assim, foi muito importante esse processo aí para começar a compreender que tudo isso existe, né, e que tudo isso tem que ser levado em conta. E na época, Pedro, também, hoje a gente fala de marca de carne, parece uma barbárie, tem várias opções, tem várias, vamos dizer, diferentes características, cada uma da outra, né, mas na época o produto médio ele era bastante ruim, vou dizer a palavra mesmo, ou heterogêneo. Ele tinha muito, assim, era uma loteria tu comprar carne, porque, vamos dizer, o produto médio, ele não tinha nenhum nível de controle. Do ponto de vista de qualidade, eu digo sensorial, né? Porque a parte de saúde do alimento, etc., sempre foi controlado dentro das possibilidades pelo nosso setor, vamos dizer, público, na parte de inspeção, né? Não era ruim no ponto de vista de não ser saudável, era ruim no sentido de ser muito heterogêneo, pouco previsível, né? Sabe, tu comprar carne. E a carne estava majoritariamente nos açougues e ela veio majoritariamente para dentro dos supermercados. E ela estava basicamente na mão do açougueiro que manipulava a carne e hoje ela está majoritariamente porcionada ou embalada. Então mudou, né, a forma que a gente se relaciona com esse produto. E, na época, há anos, junto com o frigorífico, estabeleceu uma marca e estabeleceu um padrão que assegurava mais qualidade, que era tu restringir raça, idade e gordura, né, que são os fatores que mais contribuem para a maciez da carne. Bom, foi um sucesso porque aí tu saía de um produto que era bastante difícil tu acertar, se tu não soubesse a origem, né, se tu não fosse o próprio produtor, ou não tivesse proximidade lá com o açougueiro, e tu passou a um produto que tu tinha muito mais, vamos dizer, consistência no sentido de segurança, né? Aí os caras, com carne Angus ficou fácil, carne é macia, papapá. Então, mas era um período que, não é que as especificações eram baixas, não havia especificação, né? O carne abatia um gado, podia ser novilho jovem, novilha, vaca, novilho adulto, boi, até vaca de descarte, touro, turuno, todos poderiam vir para o balcão, né? Sabe? E aí, tu imagina, tu comer carne de turuno, tu comer carne de novilho é bom, é uma distância, não é o mesmo produto, né? E não se presta para a mesma coisa. E isso a gente acompanhou. E aí tu falaste com o Camardelli, acho que o Camardelli foi muito feliz que ele, por muito tempo, bateu na questão das pessoas entenderem que existe o produto ingrediente, existe o produto culinária e existe, vamos chamar, o produto gourmet. E todos saem do boi, né? E existem diferentes bois para esses três tipos de produtos. E todos são bons, né? E a gente confundia um pouco, vamos dizer, que um boi de qualidade teria que ser todo remunerado em condições muito especiais, etc, etc. Então, eu acho que o Camardelli e a ABEC contribuíram muito da gente parar e avaliar que, olha, existe carne para diferentes destinos e finalidades e preços, etc, etc. Que a gente tinha esse conflito, né, Pedro? Até hoje existe. De ter quase um embate aí, um conflito com a indústria, de estar sempre considerando que a margem do negócio está com a indústria. A indústria nos repassa que a margem do negócio está com o varejo. E a gente fica sempre usualmente nesse embate. E que eu acho que é natural que ele ocorra, porque a nossa relação, usualmente, com a indústria é preço balcão, né? Ela te dá um preço, tu vende se tu quer. Ou seja, tu não pode exigir muito mais do que isso, né? Não há um nível de integração. Nós não somos integrados, nós somos independentes. A atividade pecuária é assim, né? Eu posso vender para o abatedouro local, para o marchante, para os mercados local,
ou para a indústria exportadora, né? E, usualmente, a minha relação com... Eu sou um fornecedor que pode ser contínuo ou eventual, mas, usualmente, é a relação que a gente costuma usar assim, balcão, né? Balcão te oferece um preço, tu aceita sim ou não, né? E a gente tem expectativa que nessa relação de preço-balcão a relação seja mais próxima, mais azeitada, de maior, vamos dizer, divisão de resultados, que eu acho que é uma visão até um pouco ingênua, né? De imaginar que será assim, né? Numa relação de compra e venda de um produto. Exato, e até em virtude disso, né, é difícil o cara, porque o que se fala assim muito, por exemplo, é difícil ter uma marca de carne porque não tem constância de produto com a padronização tal, mas é que o que acontece, né, o produtor em si, ele tem várias opções benéfico para o seu negócio para cotar com quem ele vai vender esse produto, né? No caso, falando de um animal gordo. E ele decide de forma não somente econômica, e sim por uma série de relações, para quem ele vai vender. Isso pode variar, como falaste, e está tudo certo. Isso é difícil quando a gente compara com o setor de suínos e aves, né? Que nós estudamos, vamos dizer, quando vai já para o mestrado, para o doutorado, tu estuda a questão das cadeias perfeitas, né? A cadeia do suíno e do frango, mas esse produtor, no caso, ele não pode decidir muito os preços, né? No momento que ele está integrado, ele obrigatoriamente ele acaba tendo que vender para a mesma indústria sempre. Então, sobre a ótica de alternativas comerciais, fica restrito, né? Então, como também, e aí já entrando, fazendo um link com a tua participação na associação, como também sempre os comparativos que nós escutávamos na universidade, de que o Brasil se comparava a peso a desmama da pecuária americana versus o peso a desmama da pecuária brasileira, né? E aí algumas conversas que a gente tinha era bom, mas qual é a margem, né, desse negócio? A margem americana está com a mesma margem de uma fazenda brasileira, porque quando a gente identifica somente características produtivas, né, a gente está com um viés só, né? Está com viés produtivo. E a gente sabe já, e tu muito bem também, Veloso, a questão de que dificilmente a fazenda mais produtiva é a mais econômica, né? A forma que nós trabalhamos, esses negócios são totalmente distintos. Nós somos independentes, não somos integrados a nada, e com isso temos todos os riscos de ser independentes. A gente está lá produzindo, vendendo, e esperamos que alguém queira vender e que esse preço esteja se mantendo estável ou subindo, tá? Bom, e o resto é conosco, né? Tipo, o pacote tecnológico que nós vamos usar, o nível de intensificação, o resto é conosco, né? Na cadeia de aves e suínos, que eu não conheço muito, mas do pouco que eu conheço, de fato há uma grande integração, na maior parte das vezes, e o pacote tecnológico vai pronto, o produtor aquele usualmente se preocupa muito pouco, né, com questão de alimentação dos animais, etc. Ele vai receber isso no pacote tecnológico, mas ele vai receber o próprio produto, né, vai receber o pinto ou o leitão, e ele vai ter a orientação de como produzir aquilo da melhor forma para se remunerar. E a indústria lá, a integradora, vai ajudá-lo a se capacitar para que ele tenha a possível maior eficiência para a indústria e para ele ter melhor remuneração daquele período. Mas não me entendam mal os envolvidos com aves e suínos, mas quase esse indivíduo, esse produtor, ele é quase um funcionário dessa integração. Ele está prestando serviço, ele está lá cedendo a sua área física e a sua força de trabalho para realizar aquele trabalho naquele período. E eu não faço nenhuma crítica, porque pode ser uma boa atividade, né? É totalmente diferente do produtor rural, e falando do pecuarista, né? Especialmente o de corte, que ele não é integrado a nada, ele não é funcionário de ninguém, ele é funcionário de si mesmo. Inclusive de não vender o produto esse ano, imagina, né? Não, esse ano não vou vender, eu vou aguardar. Eu vou recriar esse animal, eu vou ficar com ele, eu vou ampliar o rebanho. E isso não é o que ocorre no sistema integrado de aves e suínos, né? Existe um calendário que ele vai cumprir um calendário, e se ele cumprir bem esse calendário com metas produtivas, né, de unidades e quilos, etc., ele vai ser melhor remunerado. Ponto, tá? Então, isso é uma questão que a gente faz, às vezes, uns paralelos difíceis, sabe, Pedro? De comparar coisas muito, muito distantes. Bom, e o outro paralelo que tu fez, e aí é culpa nossa, viu, Pedro? Minha, tua, dos técnicos aí,
a gente força, às vezes, as comparações de produtividade com outros países e outros mercados. E eu acompanhei, cara, aí desde estudante, agora graduado, etc. Até a palavra chata, meio uma ladainha, sabe? De que o pecuarista é pouco produtivo, olha a produtividade do americano, olha não sei o quê, olha a taxa de prenhez, olha o peso ao desmame, blá, blá, blá. Mas dando a entender que tudo isso é pouca atenção, é pouco trabalho, é pouco cuidado, e desconsiderando que esse americano está lá no ambiente de mercado, de negócios, que é totalmente diferente do nosso. Não é dizer que o cara que está certo ou errado, mas assim, é forçar, né? Entendeu? Se lá num lugar o cara está sendo subsidiado, se lá no outro, e eu estou falando qualquer outro lugar, tá? Estados Unidos, Europa, Austrália. Se lá naquele outro lugar, produzir, ser criador, que é produzir terneiros, para muitos é uma atividade secundária, né? Ele tem uma atividade principal lá, que ele mora na cidade ou mora na fazenda, mas ele tem outras, né? Ele é contador, a senhora lá, enfermeira, sei lá. É quase uma decisão do estilo de vida somado à pecuária, tá? Porque o criador americano, ele, na sua maior parte, ele não é de grandes áreas, e existe muito esse perfil de rebanhos pequenos e de rebanhos de, chamam lá part-time, né? O cara é tempo parcial aqui, sabe? Então, as decisões deles são diferentes das nossas, né? Aí uma coisa que é mérito do professor Júlio, me abriu muito a cabeça, viu, Pedro? Essa questão do professor Júlio. Ele sempre bateu numa coisa, que é o seguinte: a vaca falhada nos Estados Unidos, e que vai ser abatida, ela é considerada sucata. Isso. A gente fala sucata, é que o produto lá vale muito pouco em relação ao produto padrão. Entendeu? Tipo assim, ó, a vaca americana é um carro fundido. Então, um carro. Você tem um carro aí, Pedro, vai vender. Ele vale a FIP, né? Se ele foi bem cuidado, ele vale a FIP. Aí a FIP diz que esse carro vale 50 mil reais usado. Mas ele está fundido. Ele não vale a FIP. Ele vale sucata. Sei lá, ele vale 5 mil reais, que é as coisas que sobraram ali funcionando. Tá? Bom, a vaca americana, ela é sucata. A vaca falhou, não emprenhou, tu vai engordar e abater. Ela não vai ser que nem no Brasil, que ela vale 85%, 90% do preço do boi, a cotação. Ela vai valer 30%. Então, assim, ou 20%. Ou seja, cara, esse não é o... O que o mercado está te dizendo? Não é o que eu quero comprar, não é isso aí. Eu quero comprar novilho jovem e novilha gorda, tá? Para fazer carne de qualidade. Se tu me mandar essa vaca esturuno, eu vou fazer carne processada, enlatada, sei lá o que, hambúrguer, e isso vale 20% ou 30%. Se tu quer, tu me manda, mas o produto é visto assim. Por quê? Porque eles estão no mercado já de alta qualidade. O nosso mercado brasileiro, cara, é algo positivo e negativo. A nossa vaca de descarte, ela tem alto valor. Ela vale... Vê hoje aí, ó, a vaca está quase 10 reais, né? E o boi está quanto, Pedro? Uns 50, 12, 13? Ela é muito... 12 nos negócios fechados, aí varia da mas situação. assim, ó, cara, ela vale 90% que o produto padrão, que o target. Tu pega assim, um produto que é visto no lugar como sucata, aqui ela vale 90% do target. E tem situações que, se o cara tem um bom rebanho, essa vaca vai pesar 550, 600 quilos, e daqui a pouco ela vale igual ao produto padrão, né? Daqui a pouco ela vale igual ao novilho jovem que não era tão pesado. Bom, essa incoerência, que não tem nada de errado, ela não nos pressiona a sermos muito bons criadores. Não nos pressiona. Tipo, o criador americano, australiano, que tiver 70% de prenhez, 60% de desmame, 55% de desmame, ele quebra na atividade. Entendeu? O fluxo de caixa dele não comporta. No nosso, eu não quero dizer que isso é a meta, mas o indivíduo pode ter esse desempenho e ter uma atividade financeira saudável. Porque essa vaca que sai do sistema, ela não é sucata. Então é o seguinte, parece uma conversa meio maluca, né, Pedro? Mas isso muda totalmente a perspectiva de quem tem um rebanho de vacas lá de cria nos Estados Unidos, na Austrália do Sul. Faz esse negócio ser visto, é simples, né? A previsão de lá de receitas, etc. Tu vai ver, tá, mas se falhar um pouco de mais vaca, não é um grande problema conforme o meu objetivo, né? Se eu quero ampliar o rebanho de cria, se eu não quero, se eu quero ter mais faturamento.
Se eu for olhar do ponto de vista de quilos que saem da propriedade, reais que faturam naquele ano, tem situações que menor eficiência reprodutiva não necessariamente leva a esse colapso financeiro. E aí, Pedro, eu acho que é um erro nosso, técnicos, que a gente, por muito tempo, foi muito produtivista, e repetindo coisas. Eu me lembro que na faculdade, o clássico era o seguinte, vocês não leram o Wilt Bank. O Wilt Bank é desses papos aí de reprodução, né? O Wilt Bank é o seguinte, que a importância da taxa de natalidade, né? Não é isso? Ela é a reprodução era 7 vezes mais que a parte que as demais indicadores. Tipo assim, cara, aqui que é a base do negócio. Se tu não tiver boa reprodução, não adianta tu recuperar com peso ao desmame, não adianta tu recuperar com peso ao bate, né? Ele fazia o quanto isso era mais importante do ponto de vista econômico do que, por exemplo, peso ao desmame e, por exemplo, peso de carcaça, né? Então mostrava, olha, tipo, reprodução é 20 vezes mais importante que peso ao carcaça. É 5, 6, 10 vezes mais que peso ao desmame. Perfeito. Na realidade americana. Infelizmente, não bate nada aqui, entendeu? Porque lá, essa fêmea que falhar, ela vai ser comercializada como sucata, ela vai prejudicar o fluxo de caixa grandemente daquele negócio, e aqui terá outra matriz financeira. E por quê? Porque o nosso mercado aceita pagar 85%, 90% do preço do produto até o momento. Talvez vá avançar, vai ficar mais especializado, mais qualificado e não irá pagar isso. Mas até o momento, sim. E a gente sempre aí fazendo eventos e palestras com um ar que eu acho que foi errado, Pedro, por muito tempo, e segue sendo, muito crítico, assim, ao produtor, né? O considerando muito ineficiente e até meio assim, como é que o produtor não está vendo isso? Não, ele está vendo. Mas ele está vendo com outra perspectiva, que não é a tua. Tu está aqui, né, querendo doutrinar ele, querendo ensinar algo que, vamos dizer, ele já fez várias vezes o seu DRE, né? DRE, não é? Demonstrativo de resultado, e ele, cara, mas vem cá, esse ano, apesar disso não foi ruim, esse ano foi melhor. Não bate 100% lá, como o Dr. Veloso me falou, que eu tinha que fazer tudo isso para ter 90% de prenhas das vacas, etc. Acho que o Dr. Veloso, nesse ponto, não está tão bem, sabe? Digo eu no sentido de dizer o que a academia me diz. E o que acontece, né, Veloso, por esse ponto eu acho muito interessante. A gente, dentro do nosso portfólio de clientes da Pecuária PRM, da consultoria, a gente tem desde o perfil mais intensificado, né, até o cara mais tradicional. E isso nos permitiu refletir exatamente esse ponto que tu está falando, da questão de que, bom, o cara faz a faculdade, depois fez mestrado, doutorado do professor Júlio lá no Nespro, então o cara vai tendo, é beneficiado em ter um volume de informações grandes e tal, mas aí, com o tempo, né, hoje tu questiona muito, exatamente essa fala que tu falaste, questiona muito a questão da produção, porque assim, o que eu, primeiro, sobre a vaca, eu acho que o mercado brasileiro, ao meu ver, para um pecuarista, ele é muito melhor do que o mercado americano. Por quê? O que se determina um negócio sobre eficiência econômica? É quantas alternativas tu tem. Se tu tem só uma alternativa, cara, tu tá engessado, todo mundo vai para o mesmo caminho, vai saturar aquele caminho e, por consequência, vai baixar o preço. Né? Se eu tenho um mercado de genética, eu quero ter uma presa menor em função do percentual de lavoura que eu arrendei na minha propriedade. Então, eu tenho que ter, volta e meia, eu tenho que vender mais vaca. Então, eu acho que assim, o potencial do meu negócio e de uma atividade, quanto mais alternativas ele tiver, eu acho que mais salutar ele é. Né? Porque, em virtude disso, o que acontece? Cada um escolhe conforme os seus parâmetros na tomada de decisão e está tudo certo. Porque se todo mundo for para o mesmo caminho, vai dar problema. Pedro, Fernando, vou aproveitar a pausa de vocês aí para pedir desculpas. Como a conversa está muito boa, se alongou um pouquinho, a gente vai dividir esse episódio em 2 partes, tá? O episódio 47, genética, intensificação e risco, como tomar decisões certas na pecuária, será dividido em 2 partes. Então vou aproveitar essa paradinha que a gente teve agora para encerrar a primeira parte desse episódio. Então nós nos despedimos com convite para que vocês, como sempre, sigam o Horizonte Agrocast no Instagram e no TikTok e também a Pecuária PRM no YouTube e no Spotify.
da Pecuária PRM. Toda quinta-feira um episódio inédito e completo do Horizonte Agrocast, que conta com o apoio de Veterinária Marca e Sinal, Diamaju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco, Ouro Fino Saúde Animal e MSD Saúde Animal. A gente vai continuar nossa conversa aqui e volta na próxima quinta-feira com a segunda parte do episódio 47 do Horizonte Agrocast.